Oi galera, Totô aqui, mais uma vez. Resolvi compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência de intercâmbio no IRO. Então, hoje vamos estar falando nesse vídeo sobre 20 diferenças do IRO que poderiam vir pro Bro. Solta a vinheta. Nem tem vinheta. Antes de começar, meus cachorros e cadelas, eu queria comentar que eu não pretendo nesse vídeo discutir dois tópicos sensíveis. Então a questão das atualizações, então o IRO ele tá bem mais atualizado que o BRO, eles já estão no episódio 18, e acho que não faria muito sentido dizer aqui que a gente precisa receber esse episódio também, porque é algo inevitável, né? É meio óbvio. Assim como discutir a questão de nerf de itens, também não pretendo fazer isso nesse vídeo, né? A gente sabe que o IRO tem recebido os itens inteiros, sem os nerfs severos que a gente tem recebido no Bro, mas acho que isso seria conteúdo para outro vídeo. Chegou a hora de mudar de vida, ganhar os 50 reais e limpar o nome do Serasa, galera. É tudo que vocês precisam, vai ficar de fora dessa? Galera, não é brincadeira, eu realmente vou estar sorteando 50 reais pra quem deixar esse comentário Bro maior do que IRO. Deixa isso aqui nos comentários. Minha intenção não é monetizar com esse vídeo, é justamente aumentar a divulgação, o alcance desse vídeo. Eu acho que é justo que os jogadores, né, que a comunidade saiba disso e que talvez algo bom desse vídeo seja tirado pra gente talvez conseguir pedir, né, suplicar melhorias pro nosso servidor, pro Rufio. Demorou, galera? Então deixa aí o comentário, manda esse vídeo pra mim, compartilha com quem você quiser. E é isso, bora pro vídeo. Cara, a gente já pediu tanto isso aqui, olha aí a Judex trocando o farmzinho dela por efeito de diário e de chiclete de bola. Ah, mas vamos entender como funciona. Então aqui usando o IRO Wiki para mostrar, né, ilustrar o que eu tava fazendo ali no vídeo, eu tava conversando com essa NPC, trocando, né, algumas caixas roxas por isso aqui que daria para traduzir como medalha de honra do Éden. Então a principal forma de farmar essas medalhas de honra seria aqui, né, nessa parte aqui. Ali eu tava trocando por caixa roxa. O farm de caixa roxa não rende tanto como o de verme, né, mas enfim, isso aqui seria quase a ideia de um mini exploradores, assim, mas ele só tem a opção de pele do verme. Então isso aqui é um farm de iniciante. A pessoa pode fazer a instância lá do verme e farmar alguns. Dá pra farmar acho que até 6 ou mais peles de verme a cada vez. E, enfim, nem precisa matar o boss, por exemplo, pra poder estar farmando isso. E aí, enfim, dá pra comprar isso em Prontera também, as pessoas vendem por mais ou menos 1kk, e acredito que a pele do verme é o que mais rende ponto, né? E aí esses pontos, eles são trocados por isso aqui, que, pô, fantástico. Eu acho que o que a gente tá acostumado no Bro, e eu ouvi bastante do Rufio dizer que, pô, a desenvolvedora quer colocar menos consumível, ou tá dificultando bastante, né, o acesso dos jogadores ao diário, é realmente bem triste ver que o IRO tem uma condição bem melhor. Então aqui as coisas que são trocáveis estão pontos de KVM, pontos de batalha campal, que é uma coisa que o pessoal tem bastante interesse. Essa Magical Stone, né, que no caso seria a Reset Stone, também é como se fosse a nossa Pedra da Valkyria, mas ela também tem outra relação com o VIP, que eu vou estar explicando mais pra frente, mas enfim, seria como se fosse a Pedra da Valkyria aqui pra poder resetar, eles podem farmar isso. Aí os efeitos, né, isso aqui eles não dão o consumível, mas dão um efeito. Então manual de batalha, manual de classe, enciclopédia. Isso aqui, ó, apesar do sprite ser diferente, é o diário. Então o IRO tem diário. Desde 2018 eles têm diário em NPC que eles conseguem trocar por farm de instância. Então isso seria muito massa se fosse incluído no Exploradores. Eles também têm chiclete de bola, bolinho. Aqui, essa parte aqui também eu uso bastante. A Beelzebub Wing é a asa de aluguel de 7 dias, além da rédea de 7 dias também. Então, enfim, é um sistema muito massa, principalmente se fosse associado ao Exploradores e tivesse mais opções de farm do que isso aqui. Porém, mesmo com essa limitação, já é uma coisa que tem um giro muito grande no servidor, de pessoas que vendem pele de verme constantemente. Aqui também serve para trocar, por exemplo, pelo ticket de acesso ao Jack Wolf. Aqui também tem outras coisinhas de Puri Potter, eu acredito. E enfim, também tem outras formas de farmar isso, que eu não vou entrar tanto em detalhe, mas na Ternin, por exemplo, dá pra farmar esse brasão. Dá pra farmar também nas Bounty Boards, que são como se fossem placas do Éden também. E além de algumas quests aqui, Rafa da Rifa, tem outras formas que eles disponibilizam pra poder estar conseguindo esse brasão. Então esse é um sistema muito massa que daria pra ser, tipo, melhorado e implementado no Bro.
Esse é um detalhe sutil, mas me levou a muitos questionamentos. Por que no Bro demora tanto? Por que eles clicam na instância e abre? Na hora! Olha só, tô fazendo algumas vezes no vídeo, cancelo a entrada e abro de novo, ó. Vou cancelar. E abrir de novo. E não passa 3 segundos e a instância já abre. Esses visuais que vocês podem ver aí no print, inclusive um deles que a Judexia usa, eles podem ser coloridos e descoloridos. Ou seja, se você quiser trocar a cor deles, você só precisa levar uma tintura e falar com o NPC e trocar. Sim, gente, os GMs do IRO têm todo um carinho de todo final de semana ativarem bônus de drop. Eu fiz questão de pegar esses prints de forma cronológica para vocês verem que eles não deixam sem. Todo final de semana tem esse bônus. No próximo print foi quando chegou o episódio 18, eles também tiveram cuidado de deixar o EXP e o drop rate aumentado por um período maior para comemorar, né, essa chegada do episódio 18, as pessoas droparem as novas cartas, terem uma chance melhorada. E aí vocês podem ver que, ó, se for seguindo ali os finais de semana, ó, 18 e 19 de maio, ele vai seguindo uma ordem cronológica que você vê que não tem final de semana, eles não pulam um final de semana sem colocar algum tipo de incentivo para os jogadores estarem jogando o jogo. Será que não seria legal levar esses besouros chatos da Torre Sem Fim para algum lugar que os iniciantes conseguissem farmar esses visuais sombrios que já são bem ultrapassados? Por coincidência e muita indignação, eu dropei a Malha Sombria, e quando eu vi a descrição, eu percebi que a versão do IRO confere mais 3 de todos os atributos, enquanto a nossa versão não tem isso escrito. Sobre isso eu não sei nem o que dizer, apenas sentir. Para essa pauta do use e ganhe, vou estar mostrando aqui no próprio site deles, o use e ganhe deles, né, que eles chamam de Spend Promotion, eles têm algumas diferenças culturais, né, e uma diferença no padrão de qualidade que é entregue nesse use e ganhe. Acho que isso a gente consegue chegar num senso e talvez sugerir melhorias para a staff. Eu reforço o que eu falo no começo do vídeo, que eu acho que não é simplesmente copiar e colar o padrão que eles têm lá, porque são servidores diferentes, mas é realmente, quando a gente para ver, tem uma diferença na qualidade que a gente tem aqui para lá. Então, essa questão cultural de ser mensal, eu acho que no Bro, né, no servidor brasileiro, a gente tem uma sazonalidade pro use e ganhe. Então é mais espaçado o tempo de um use e ganhe e outro. E no use e ganhe, ele dá pra gente alguns recursos que a gente só consegue no use e ganhe, por exemplo, os pergas de refino. Então isso cria uma ansiedade, né? A gente faz o use e ganhe de uma forma muito aguda. Então quando chega, o pessoal compra um monte, né? Enquanto que se fosse mensalmente, né, como é lá no IRO, eu acredito que isso reduziria um pouco essa ansiedade. E não só isso, como também valorizaria aquele player que só quer gastar um pouquinho. Então aqui, por exemplo, o tire menor de 3.000, o cara quer gastar só um pouquinho na loja e ele já ganha um equipamento meio mid-game, um visual, 20 BSBs, 3 cachos, isso até chegar, né, no tire maior aqui, que já é um pouco mais caro, mas que tem visuais, que tem 200 BSBs, 17 cachos, VIP de 40 dias, perga de arma e armadura mais 11, esse aqui é o martelinho de refino sombrio mais 9, enfim, algumas coisas que eu não sei o que é, mas enfim, e não só isso, eles têm, por exemplo, um ticket, né, um sorteio, né, seria uma rifa. Então as pessoas que fazem use e ganhe, desde o primeiro tire até o quarto, eles ganham um ticket de sorteio, né, e é sorteado o pergaminho de arma e armadura mais 14. Então são 2 de cada desse pergaminho por servidor, como vocês podem ver aqui. Então não é somente um use e ganhe, sabe? Eu acho que acaba sendo um incentivo para as pessoas também gastarem na loja e ter aquela sensação de, pô, vou comprar aqui umas coisas, mas também vou ganhar um brindezinho ali. Então eu acho que realmente dá um feeling diferente pro que é o nosso use e ganhe no Brasil. Aqui também acho que não tem muito o que falar, né? Apenas sofrer. O
IRO tem problema de macro como qualquer outro servidor de Ragnarok, mas isso não foi justificativa para a Steph nerfar o preço do loot. Como vocês podem ver aí no vídeo, o preço da Bíblia Rubi, das Pedras de Sork, não tem nerf no valor. E acredito que isso poderia ser repensado no Bro. Acho que passa longe de resolver o problema e não acho justo que todos os jogadores sejam punidos. Viviane, desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalíptico. Essa daqui eu acho que vai ser um pouquinho polêmica. Eu abri aqui o fórum do IRO, onde eles descrevem as regras do jogo. São regras apresentadas de forma mais informal e são complementares àquelas regras que a gente concorda toda vez que inicia o jogo. São muitas regras aqui, eu não vou estar discorrendo todas, eu vou direto para a polêmica aqui, que é a edição de cliente, ou seja, edição de GRF. O IRO estabeleceu que algumas edições de GRF podem ser positivas para os jogadores, e concordo 100%. Não são todas as edições que são permitidas e eles estabeleceram um equilíbrio nisso. Então, estabeleceram um senso comum de coisas que podem e não podem. Então, eles estão descritas aqui, eu traduzi para ficar mais fácil para fluir melhor esse texto aqui. Então, vou colocar aqui lado a lado para quem souber o inglês consegue acompanhar por aqui. Mas enfim, vou passar meio rápido para não ficar muito grande. Enfim, edições de cliente, aí nesse primeiro parágrafo aqui, eles descrevem que qualquer edição do cliente, exceto o que vai ser o que está descrito aqui, é proibido. Então essa é a lista das coisas que podem. O que está descrito aqui pode fazer. E então isso significa que você não vai ser banido se você usar uma das coisas abaixo. Porém, eles não recomendam, porque eles não conseguem dar suporte se você editar a sua GRF. E se isso acontecer, você precisa reinstalar o jogo. Então eles deixam isso claro que eles não recomendam, porque eles não conseguem dar suporte. Mas enfim, vamos às permissões. O que pode? A primeira coisa, edições gráficas que ajudam na exibição da área da habilidade. Exemplos, gutter lines e overlays que mostram a splash zone da habilidade. As gutter lines, por exemplo, que os SA sofriam bastante, né, na build de tier, então tinha esse sofrimento por causa das gutter lines, poderia ser editado. E essa splash zone das habilidades, acredito que seja referente àquelas edições que o pessoal coloca, por exemplo, a área da nevasca, então acredito que seja permitido também esse tipo de edição. O que mais? Edições gráficas de natureza puramente cosmética. Então aqui eles colocam que edições de cartas grandes são permitidas. Então, muitos players ficam inseguros com isso, né? E de qualquer forma fazem esse tipo de edição. Apesar do brilho ter sido uma ferramenta muito legal que chegou quando você dropar, ter o brilhinho. Mas se, por exemplo, você entra na tela depois, você não consegue ver a carta, ela é muito pequenininha e esse brilho já não funciona mais se você entra na tela depois que dropou. Então os jogadores usam bastante no IRO essa edição de carta grande, que eu sempre vejo nos prints de venda. Porém, também tem restrições. Aqui eles colocam que observe que a substituição de monstros ou sprites de jogadores pode ser vista como uma vantagem injusta e resultar na suspensão da conta. Então assim, carta grande? Pode. Substituir a sprite de um monstro ou de jogador já não pode, porque daí já seria, por exemplo, para guerra, o pessoal substituir sprite, então isso já com limites, né? O que mais? Edições informativas que ajudam a rastrear cronômetros de buff. Cara, fantástico. A barra lateral de buffs, que às vezes não aparece o buff lá. Acredito também que o pneuma, o cronômetro do pneuma seja permitido também. Muito bom. Criação de arquivos de minimapa para mapas que não os possuem. Cara, fantástico. Qualidade de vida. Quantos mapas que é invisível o minimapa e a gente poder editar isso, permitir isso, fantástico. Certas edições que ajudam no desempenho do cliente, exemplo, remover a agitação da tela, remover a alucinação, enfim, isso pra mim já não é tão interessante, mas acredito que isso seja pela questão de FPS, né? Talvez alguns jogadores tenham queda na FPS por causa desse tipo de efeito e eles permitem que isso seja editado. Remoção da restrição de câmeras em mapas. Não edite o rádius de renderização. Então, o que eu interpreto aqui? Que eles permitem remover a restrição da câmera, ou seja, por exemplo, o Eden, que ele é duro, né, que não dá para girar a câmera. Ou seja, remover esse tipo de restrição é permitido, mas não é permitido editar o rádio de renderização. O que seria o rádio? Acredito que seja... Sabe aquelas edições de RF que o pessoal... você pode rodar a rodinha do mouse e subir e ver o mapa inteiro? Então acredito que seja referente a isso, ou seja, não editar isso, mas sim permitir a remoção de algumas restrições da câmera, acredito, de girar e o zoom até certo ponto, acredito que seja permitido remover esse tipo de restrição. Essa última aqui polêmica, hein? Uso de macros de teclado e auto hotkey que não automatizam a jogabilidade. Então eles incluem o uso de macro e auto hotkey na lista de permissões e flexibilizações, porém
colocando essa referência para não automatizar a jogabilidade. Então acredito que isso seja um intermédio entre permitir a macro online, mas não permitir a macro offline, né? De você deixar lá seu char rodando e você sair do computador. Enfim, são essas as polêmicas. O que vocês acham, gente? Deixa isso aí nos comentários. O que vocês acham sobre isso? Olha que delícia essa lozinha. Ela funciona de catálogo ouro. Então você pesquisa as lojas e clica e abre as lojas sem sair do lugar. A luzinha ela te dá uma carga só para pesquisar, só que se você clica na luzinha, você pega uma carga de novo para pesquisar outro item. Então você consegue comprar e vender sem sair do lugar, e essas luzinhas ficam espalhadas pela cidade inteira. Outra coisa que tá aparecendo aí no print, mas eu não listei aqui, é que, ó, percebam ali, ó, o armazém de clã do ladinho da Cafra. Todas as Cafras do IRO tem um armazém de clã do lado. Eles colocaram isso em todas, é uma coisa que eu sinto muita falta, porque eu uso bastante o armazém de clã. Praticamente todos os NPCs do IRO que tem quests como Turn-in, Placas do Éden, Bounty Boards e afins, tem a opção pegar todas. Isso é uma coisa que a gente pede bastante para staff e sinceramente tem uma pitadinha de má vontade, porque é uma ferramenta bem interessante para um jogo de grind tão pesado. Além disso, o sistema de remoção de cartas do IRO, além de ter as chances muito mais fáceis, como por exemplo a remoção de 1kk é de 5% no IRO, enquanto no BRO é de 2%. Não só isso, como o NPC também tem ali sua qualidade de vida, em que a gente já pediu diversas vezes para o Rufio para permitir que o NPC continue tentando a chance. Porém no BRO, toda vez que a gente tenta, o NPC fecha e a gente tem que abrir de novo, passando mais raiva ainda. De volta aqui no site do IRO, aqui a gente tem o início do evento de refino. Aqui pela própria arte dá pra gente ver que começou dia 2 de abril, então essa manutenção aqui do dia 2. E a gente vê que o evento de refino lá se estende até... Aqui vamos passar para a segunda página. Na manutenção do dia 7 de maio. Então a gente tem aqui, ó, eventos terminando, evento de refino e o evento de desconto de BSB. Então o primeiro tópico do nosso nerf, né, no nosso servidor é a duração do evento de refino, que enquanto pra gente dura 2 semanas, eles têm pelo menos 30 dias, então de 2 de abril para 7 de maio tem aí pelo menos 30 dias, então a gente já tem essa diferença. E a segunda que eu quero falar, por coincidência tá escrito aqui, né, que na verdade não é coincidência, é uma feature que eles têm em conjunto com o evento de refino, que não só aumentam as chances, mas também eles têm um desconto na BSB. Então aqui, né, a página do IRO Week, se vocês quiserem ver mais alguns detalhes e as chances na verdade são igual ao Valhalla, lá funciona para todos os servidores, não tem essa pataquada do Thor ser nerfado, então as chances são iguais para todos, e durante o evento de refino tem esse buff nas chances. Porém, o que eles têm de diferente não é completamente igual ao sistema de refino deles. Eles precisam de mais BSBs para alguns ranges, tá vendo? Então, para algumas situações, ele pode ser um pouco cruel, porém, para uma das mais relevantes, que é o refino mais 13, mais 14, para eles é mais fácil. Então, por exemplo, em comparação com o Thor, além deles terem as chances mais altas, naturalmente, eles têm esses descontos durante o evento de refino, eu acho bem significativo. A gente já teve várias discussões com o Rufio para tentar melhorar esse sistema, né? Eu lembro que tiveram tutores que provaram matematicamente como esse sistema é muito predatório, precisava ser melhorado, né? Além do fato da gente ter os pergaminhos de refino. Ainda nesse tema refino, no Éden do RO tem 2 NPCs que permitem a troca de alguns itens por pergaminho de refino mais 6 e mais 7. Tanto de arma quanto de armadura. Inclusive aí no vídeo eu tô trocando uma armadura, um equipamento de honra refinado no mais 9 por alguns pergaminhos de armadura. Aí no caso eu dei azar e recebi só 2 pergaminhos de armadura. Mas quando você dá sorte, podem vir até 5. Vamos dar uma olhada aqui no IRO Week para entender melhor. Aqui, essa primeira NPC, ela troca alguns farms, como por exemplo o Drop the Nidhogg, da Valk, do Satan Mohawk. Então armaduras se trocam por pergas de armadura e armas trocam por perga de arma. Aqui são 2 certificados aleatórios, então para essa NPC ela pode dar ou mais 6 ou mais 7. Enquanto esse outro NPC, que era o que eu estava falando, ele te dá
ele te recompensa de acordo com o refino do equipe que você tava. Então aqui são equipes específicos, enquanto esse aqui aceita uma maior quantidade de equipes com algumas limitações. Claro, ele fala aqui que são equipes que não podem ser vendidos em NPC, por exemplo, pele de verme também não funciona, então armas precisam ser nível 3 ou 4, então tem algumas limitações e, enfim, os equipamentos mais simples do jogo não vão ser permitidos para troca. Aqui de volta para o site deles, para ver o que vocês já viram aí na introdução, eles têm um sistema, uma feature, né, que eles bonificam alguns loots específicos, né, de acordo com o mapa. E isso é muito legal, eles colocaram isso 3 de março e ainda está ativo, né, não sei bem se é um evento, mas está ativo até hoje no servidor. E no caso eles bonificam alguns loots aqui, a maior parte deles já são loots de quarta classe, por exemplo o Ether Dust aqui. É para refino de armas de nível 5 e armaduras de nível 2. Então, assim, nem eu entendo muito bem desses sistemas, mas sei para que serve. Aqui, pedras ilusionais também. Aqui tá com bônus na ilusão da lua. Aqui também na ilusão dos ursinhos, tá com bônus na pedra ilusional, né? Bônus de drop na pedra ilusional. Aqui também são mapas de quarta classe também. Aqui a torre de Thanatos, a nova torre de Thanatos também tá com bonificação de drop. Então é um sistema muito legal que eu acho que poderia ser adaptado para o nosso servidor. Não é nada quebrado e é mais uma coisa que incentiva o jogador a estar ali farmando e grindando as suas coisas. Aí no vídeo, eu tô chegando no Papai Noel da Celine, eu tô transformado em Cookie, e vocês sabem muito bem como é no Brasil, mas aí, ó, pronto, já foi. A gente não precisa esperar destransformar, não precisa acabar o disfarce como é no Brasil, e isso me deixou bem surpreso, porque era uma coisa que já pediram bastante e o Ruff falou que era impossível. Outra instância que foi otimizada é o torneio de Geffen. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu vou deixar algumas batalhas rolando, pelo menos umas 3, para o vídeo não ficar muito extenso. Eles reduziram a instância e todo aquele ritual que é entre uma batalha e outra, que o juiz faz a contagem regressiva e começa a próxima batalha. É muito mais rápido. Fazer torneio de magia no IRO não é tão demorado quanto no BRO. Eles conseguiram dar essa agilidade para a instância. Percebam no vídeo, vou deixar só um trechinho. A Turn-In do IRO é um evento muito importante para o server, e eles conseguiram implementar algumas mecânicas que a gente não tem aqui na nossa versão brasileira. Uma delas é o farm de Zenes. Toda vez que o jogador completa a quest de matar 400 criaturas, ele também é recompensado com Zenes, além do XP. Outra diferença é a dificuldade. Cada sala possui 4 criaturas diferentes, que são atualizadas com muito mais frequência, mas que também podem apresentar dificuldades dependendo da sala, sendo que a única coisa que vejo eles evitarem são bichos com reflect, tanto físico quanto mágico. Outra alteração que eu acho legal a gente receber é que no IRO você tem um nível máximo de 150, então depois do nível 150 seu personagem já não consegue mais participar do evento e precisa procurar outros lugares para upar. Por último, duas mecânicas que eles também têm na Turn-In, mas que dependem do status VIP na sua conta, é a de realizar as duas quests de caçada ao mesmo tempo, e a outra é que quando você completa essa quest, você pode escolher se você quer ser recompensado só com XP de classe, só com XP de base ou ambos. O VIP do IRO é bem diferente do nosso brasileiro. Isso vai desde as vantagens que ele confere para a conta do jogador, que eu já vou mostrar, mas também na forma de comprar e se obter esse VIP.
Como vocês podem ver, ele passa trade, então é uma caixa, né, um consumível que você usa e habilita algumas vantagens para sua conta. Você pode comprar ele tanto em Prontera, que é a forma mais custo-benefício, ou seja, mais barata, mas também pode comprar ele na loja de Hops. Porém, esse VIP também é dado no Use e Ganhe, como prêmio do Use e Ganhe, mas também é dado no Log e Ganhe. Se for para resumir o VIP do ERO em poucas palavras, daria para falar de mais bônus para sua conta, então mais XP e mais drop, por exemplo, acesso a NPCs exclusivos, que a gente vai olhar aqui, e maior conforto e serviços para os NPCs comuns do jogo, como por exemplo a própria Caphra, que tem mais opções de teleporte se você for VIP. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui, essa primeira tabela, a diferença de uma conta sem VIP para o VIP. Então, rapidinho passando, 50% a mais de XP e drop para quem tem VIP. Aqui eles colocam que os consumíveis de XP, como diário, manual, eles são bufados para quem tem VIP. Então ele dá o exemplo do diário aqui. Então é 200% sem VIP, 300% com VIP. A Caphra, então um armazém a mais para quem tem VIP. Quem não tem VIP já tem 600 slots naturalmente, então é diferente do nosso Store, por exemplo. E para quando você paga o VIP, você ganha um armazém a mais. Redução nos custos dos NPCs. Essa opção, Caphra Teleport, aqui, para quem não tem VIP, a Caphra tem destinos limitados. Então isso dá para falar que é até um nerf que tem lá no IRO. Por exemplo, a Caphra de Alberta e Pion, quando você não tem VIP lá no IRO, ela só tem um destino. Enquanto quando você tem VIP, ela libera muito mais. Além disso, também tem redução nos custos de Warp de alguns NPCs, redução do custo do casamento, acesso aos NPCs VIPs, que a gente vai olhar aqui embaixo, e algumas mecânicas a mais, por exemplo, a da Turn-in, que eu falei que se você tem VIP, você pode caçar as duas criaturas ao mesmo tempo, né, fazer as duas quests ao mesmo tempo, e também escolher se você quer ganhar ou XP de base, ou de classe, ou os dois. Então o VIP, você vê que ele dá uma flexibilidade muito da hora para sua conta, ele tem muito mais interações, né, isso é muito legal. Então aqui os NPCs que a gente tem acesso, então algumas coisas de teleporte, assim, sendo sincero, no geral, a nossa Caphra teleportadora é melhor, então os teleportes deles são mais limitados em algumas situações, principalmente em comparação com essa Caphra teleportadora que leva a gente para instâncias, para dungeons. Lá não tem tanta opção, porém é mais fácil teleportar entre as cidades, como por exemplo essa terceira aqui seria a Caphra do Éden, essa Aperture. Ela é uma NPC que, se você tem VIP, ela te teleporta para praticamente todas as cidades, inclusive tipo Lighthausen, Aimbroche, Hugel, e esse NPC fica no Éden, enquanto que o nosso Éden, apesar de a gente ter uma Caphra lá, ela não leva a gente nem pra Prontera. E aí nesse caso aqui, quando a gente não tem VIP, essa NPC, no caso a Caphra do Éden deles, leva pra Prontera. Então isso é realmente uma diferença que eu acho ruim, né? Seria muito legal a gente ter mais opções no Éden, principalmente pro serviço do VIP, né, para cidades, mas a gente não tem isso. O NPC da Turn-in também aqui, eu já comentei rapidinho da Turn-in, não vou falar. Esse Primo Debuffer, que é um NPC de buff, que ele fica lá no Éden, você passa por ele, só clica rapidinho e pega esse buff de mais 7, não é igual ao nosso, é um NPC um pouco mais rápido, assim, você só clica nele. Esse outro NPC aqui, que eu não lembro o que é. Aí esse NPC de VIP mesmo, esse NPC ele tem várias opções. Ele te teleporta para uma dungeon que você pode summonar um MVP específico. Cara, muito legal isso. Ele não é uma lista muito grande de MVP, são só alguns, uns MVPs não muito fortes, mas você pode, cara, criar uma instância que ela te dá um MVP exclusivo. Seria tipo um laboratório central selado. Enfim, se você tem VIP, você tem acesso a isso. Tem duas dungeons de up, né? Uma para low level, uma para o level, acho que é 70 a 100. Mas enfim, são dungeons exclusivas, então não tem quase ninguém, você pode ir lá upar. E 10 zigs, cara. Sim, se você tem VIP, você fala com o NPC, ele simplesmente te dá 10 zigs todo dia. Cooldown de 24 horas. Muito, muito, muito legal. Edição de carrinho. Se você tem VIP, você pode editar seu carrinho. Aqui... Esse NPC, ele refina o seu Mad Bunny, é o coelho macabro, então ele deve ter uma interação com o coelho macabro, que eu não sei muito bem. Os cabelos, se você tem VIP, você não precisa comprar cupom de cabelo. Esses cabelos, eu fui conferir, né, é o Premium. Então, no caso, aqueles cabelos novos que a gente recebeu, os cabelos masculinos parecem uns personagens de anime e tal, os cabelos mais novos. Se você tem VIP lá, você não precisa pagar para ter acesso a esses cabelos. E aqui, essa Caphra, esse funcionário Caphra que fica nos feudos de guerra, e aí você pode...
recuperar seu HP, tem acesso ao armazém. Eu não sei se a gente tem isso no Bro, mas acredito que seja mais voltado para os feudos e para guerra. E olha aqui, gente, quem tá escondido aqui no cantinho da página do VIP, se não é o esgoto de Malangdo, é mole. No IRO, se você tem VIP, você não precisa pagar para ter acesso à instância do esgoto de Malangdo e farmar suas iras. E aí, por fim, aqui a gente tem um sistema que eles chamam de mini VIP, que seria como se fosse um VIP selado. Você pode farmar essas Magical Stones, que inclusive eu falo no primeiro tópico desse vídeo, e ao troco de 2 você tem acesso a um VIP com menos vantagem. Galera, mais uma feature aí que os gringos têm, que a gente já pediu, mas não tem pra cá. Esse sistema deles, que dá pra traduzir como serviço de valor agregado, é um sistema que tá relacionado com o site da Warp Portal, então não é in-game, e aí você entra lá e consegue fazer algumas alterações, né? A principal delas é essa transferência de char por contas. Então, por exemplo, se eu tenho a conta no Tor Totô 1, eu posso transferir fazer uma solicitação e transferir um personagem para minha conta Totô 2, desde que seja no mesmo server. Ainda, aqui nesse serviço, eles mostram 2 outras coisas, que é a troca de nome, porém eu acho que essa mecânica foi trocada para ser in-game, assim como a gente tem no Bro, e essa mecânica de troca de gênero. Essa troca de gênero eu não enalteci no título porque eu tentei procurar lá no site e eu acho que essa opção tá desabilitada, mas em algum momento também eles tiveram a troca de gênero, que é uma coisa que a gente também pede bastante. Mas se a gente recebesse pelo menos essa troca de char, seria muito interessante que os jogadores tivessem essa liberdade para poder fazer esse intercâmbio. Galera, essa pauta aí não cabe nem piadinha, porque é muito paia perceber que uma das características mais fortes do nosso servidor é essa questão dos golpes. A cada esquina que você vai, alguém no jogo tenta te aplicar um golpe. É gente sendo hackeada, é bug do catálogo, e nisso tudo toda uma sensação de impunidade, onde nada acontece feijoada, a staff parece que não faz nem o mínimo de fiscalização dentro do jogo, as cidades tomadas de chat de venda de RMT, e eu não tô falando que essas coisas não acontecem no IRO, mas basta algum tempinho jogando aqui para perceber que não é tão comum. Não é como no Brasil, que realmente você tem que tomar cuidado para toda transação que você faz. Então essa pauta realmente fica mais aí como uma crítica e infelizmente o scam vai continuar acontecendo, mas realmente eu não podia deixar de falar aqui como a experiência de jogar em outro servidor me passa muito mais segurança. Então o vídeo foi esse, as 20 coisas que eu acredito que a gente poderia aperfeiçoar para trazer para o nosso servidor. Eu já vim aqui para a igreja para ajoelhar no pé do padre e pedir pelo amor de Deus, Ufio, por favor, ajuda. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Eu quero saber se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acham. Eu sei também que existem outras diferenças do IRO pro BRO e acho que poderia trazer em outras coisas. Da mesma forma que a gente tem coisas positivas também no Bro que não tem pro IRO, se vocês quiserem ver esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Mas especificamente esse vídeo, por favor, compartilhem, comentem, mandem para o amigo de vocês. O resto dos vídeos de AB não precisa comentar, não precisa falar que a AB Exorcista é ruim, não precisa falar que a AB azul nem é gente, enfim. Então é isso, deixa o comentário aí, interage e é isso. Tchau!